Então tá. Então, gente, olha só, vamos fazer aqui um 8 de uma vez, né? Porque são todos muito simples. O que eu quero aqui é que você entenda a ideia. Porque esse aqui, ele é um pouco mais exigente, né? Então, de repente, a ideia principal, ela fica meio escondida ali atrás de tanto cálculo. Então, vamos fazer alguns mais simples para você ver como é que isso aqui é tranquilo. Domínio. Vamos entender por domínio o maior subconjunto da reta para o qual a lei de associação faz sentido. Então, Ln só está definido para números maiores do que zero. Então, a exigência que você tem que fazer aqui, ó, a exigência é que o número 3x tem que ser maior que zero, não, tem que ser maior, maior do que zero, perdão. É isso mesmo, maior do que zero. Tem que ser positivo. Agora, 3 é positivo, então basta o x ser positivo, que esse número aqui vai ser positivo. Então, isso aqui implica que eu tenho que o x tem que ser um número positivo. O x tem que ser um número positivo. Então, o domínio são os reais. Se você perguntar assim, então qual que é o domínio dessa função? O domínio da função são os reais, não pode ser zero e tem que ser positivo. Esse maisinho aqui quer dizer que não é negativo, né? E sem o zero aí dá os positivos. Qualquer número, então, positivo que você colocar ali, você consegue calcular o logaritmo natural. E a derivada? Gente, a derivada do ln é 1 dividido pelo argumento multiplicado pela derivada do argumento. Então, aqui vai ser assim, 1 dividido por 3x multiplicado pela derivada do 3x. A derivada do 3x dá 3, ó, vai ficar 1 dividido por 3x vezes 3. Aí eu cancelo esse 3 com esse 3, dá 1 sobre x. Olha aí, ó. Então, a derivada dessa função aqui é 1 sobre x. Pronto, acabou. Essa outra aqui. Vamos fazer um quadrinho aqui, né? Essa outra aqui. Essa outra, você pode fazer ela de duas maneiras, né? Primeiro, com relação ao domínio. O domínio, você tem que entender o seguinte: qual o valor que você não pode colocar para o x? Posso colocar número negativo aqui? Pode, vai ser elevado ao quadrado e aí ele vai ficar positivo. Posso colocar número positivo também. O único problema aqui é quando você coloca o x igual a zero, ln de zero não existe. Então você tem que dizer o seguinte, olha, você não pode colocar para o x não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então nesse caso aqui o domínio da função fica sendo todos os reais sem o zero. A estrelinha tira o zero do conjunto. E com relação à derivada? Com relação à derivada tem duas coisas que você pode fazer. Você pode usar a regra da cadeia aqui, normalmente, né? Ou você pode querer descer esse 2. Só que aí acontece um erro bastante comum aqui, que é você não levar em conta a possibilidade do x ser negativo. Ln de x quadrado é 2 vezes Ln de x, ou seja, esse 2 aqui pode descer como coeficiente se o x for positivo. Porque se o x for negativo, não pode. O que seria Ln de menos 2 elevado ao quadrado? Isso aqui é 2 vezes Ln de menos 2. Mas o que é Ln de menos 2? Tá vendo? A gente não tem isso aqui definido ainda. Mas você sabe que existe uma propriedade de módulo que fala o seguinte, olha, um número ao quadrado é igualzinho ao módulo desse número ao quadrado. Vale isso, né? Tem essa propriedade que vale. Então aqui você poderia escrever assim, ó. Você poderia escrever assim, que o y é igual a ln do módulo de x ao quadrado. E agora sim você pode descer o 2, porque não vai ter problema, não vai ter risco desse número que está aqui dentro do ln, aqui no argumento do ln, ficar negativo. Então você ficaria assim, ó, com 2 vezes ln do módulo de x. 2 vezes ln do módulo de x. Agora eu vou para a derivada. Então isso aqui implica que a derivada vai ficar 2 vezes derivada do ln de módulo de x. Já fizemos isso uma centena de vezes, né? Isso dá 1 sobre x. Ah, mas e o módulo? Volta o caderninho, olha na aula lá que eu mostrei para vocês que com o módulo ou sem o módulo a derivada dá 1 sobre x. Então no final das contas vai ficar assim, 2 sobre x.
A derivada dá 2 sobre x. Outra maneira de você fazer é usando a regra da cadeia ali em cima. Usando a regra da cadeia ali em cima. Então você poderia fazer o seguinte, olha. Eu vou calcular o y', a derivada do ln de uma função, nós escrevemos ali há poucos instantes, é 1 dividido pela função vezes a derivada da função. Então você pode escrever assim, ó, 1 dividido por x ao quadrado multiplicado pela derivada do x ao quadrado. Então vamos ficar com isso, ó, 1 sobre x quadrado vezes 2x. Quando você tirar um x de cima e um x de baixo, vai ficar o mesmo 2 sobre x. Então, está aí resolvido dos dois jeitos. Você pode resolver de um ou de outro. O domínio dessas duas aí eu coloquei aqui, ó. O domínio da função é em que x pertencente aos reais, sendo que o x tem que ser diferente dela. Perfeito, tá ótimo. Que isso que você escreveu é exatamente isso aqui. Esse símbolo representa isso que você escreveu. Tá perfeito, é isso mesmo. Mas pode colocar só isso daí? Pode colocar só isso aqui. Só que no caso tem que colocar o y também. Não. É só o x. O domínio é no x. O y fica no contradomínio. Não, se eu digo aquela função ali, tem que colocar. Ah, não, aqui? É. Não. Não, isso aqui são duas coisas diferentes, ó. O domínio é só isso aqui. Entendi sua dúvida agora. Não, isso aqui é um divisor, tipo dessa linha do quadro aqui. Só isso daí que você circulou aí já tá bom. Isso aqui é o domínio. Isso aqui é uma outra forma de você escrever essa função. Ó, essa aqui. Se você se familiarizou com o que você precisa exigir, exigência, isso aqui só faz sentido se o que aparecer aqui dentro do ln não for negativo, nem zero. Tem que ser positivo. Então o x menos 1 tem que ser positivo. Oh, mas se o x menos 1 tem que ser positivo, então o x tem que ser maior do que 1. Então o domínio são todos os reais maiores do que 1. Ó, domínio da função são todos os números reais, tal que esse número seja maior do que 1. Pronto. De 1 não. Qualquer número maior do que 1, você pode colocar ali que você consegue calcular o ln do que vai aparecer. Derivada. Ó, a derivada dessa função. A derivada dessa função é 1 dividido pela função x menos 1 multiplicado pela derivada da função. Ah, isso é muito fácil. Derivada de x menos 1 dá 1. Então vai ficar só assim, ó, 1 dividido por x menos 1 vezes 1. Ou seja, 1 dividido por x menos 1. Ponto final, acabou. Esse 4 aqui, mesmo jeito, ó, ln só existe se o argumento for positivo. Então você tem que colocar essa exigência aqui, ó. Exigência. O argumento, que é o 5x menos 7, ele tem que ser positivo. Bom, mas para ele ser positivo, então eu tenho que ter que o 5x tem que ser maior do que 7. Agora vai com o 7 dividindo ali, ó. Perdão, o 5, né, dividindo. Na verdade, o que você faz é multiplicar os dois membros por 1/5. Aí você vai obter o seguinte, ó, x maior do que 7/5. Então, o seu domínio é os números reais que são maiores do que 7/5. Aí você pode até escrever, ó, domínio da função são todos os números reais, tal que esse número é maior do que 7/5. E a derivada? Bom, derivada de uma função é 1 dividido pela função vezes a derivada da função. Então, nesse caso aqui, a derivada dessa função aqui será 1 dividido por 5x menos 7 multiplicado pela derivada de 5x menos 7. Assim. Aí a derivada de 5x menos 7 dá 5, né? Porque a derivada do 7 dá 0, a derivada do 5x dá 5. Então vai ficar 1 dividido por 5x menos 7 multiplicado por 5. Ou seja, 5 dividido por 5x menos 7. Posso cancelar esse 5 com esse 5? Não, não posso. Porque esse 5 de baixo não é fator do denominador.
Ele é fator de uma parcela, não pode. Você cancela fator do numerador com fator do denominador, ok? Então isso aqui fica desse jeito mesmo, essa aqui é a derivada. Tudo bem até aí? Tranquilo, né?